E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Zauriel, do arcanjo que fez parte aí da Liga da Justiça. Vamos falar sobre a origem desse personagem, né, os seus poderes e suas habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, né, do William Andrade de Oliveira. Agradeço aí pela sugestão e também lembrando que nós temos aqui o nosso maravilhoso clube de membros, né, o Clube dos Rocheiros, que nesse momento está aí com o Murilo Fontes. Então, se você quiser também ser lembrado aqui em todos os nossos vídeos, é só você se inscrever no nosso clube. Você vai ter também muitos outros benefícios que a gente vai trazer tanto esse ano quanto nos próximos. Vamos falar agora sobre a origem, os poderes e as habilidades do Zauriel. Bom, o Zauriel vai fazer a sua estreia na revista Justice League America, número 6, de junho de 1997. Desde o início da criação, o Zauriel ele tinha como tarefa proteger as grandes mulheres da civilização. A denominação que Deus deu para Zauriel é que ele seria protetor das grandes mulheres, mulheres como Cleópatra, Mona Lisa, Joana d'Arc e etc. Só que em um dado momento ele foi designado para proteger uma mulher que reside em São Francisco, né, nos Estados Unidos, e ele se apaixonou por essa mulher. Só que tem um probleminha. Essa mulher, ela tinha um namorado. Já viu, né? E aí, mais ou menos nessa mesma época, o Zauriel acabou descobrindo os planos do Asmodeu. O Asmodeu, ele era um dos 4 generais do céu que era responsável por comandar os Anjos Touro. O Asmodeu, ele tinha como objetivo cumprir o plano de Lúcifer. A ideia dele era tomar o lugar da presença, que é o deus do universo DC, e basicamente comandar o mundo. Ele queria dar um golpe aí na presença para se tornar a nova presença. Então o Zauriel ele pensou o seguinte: ele queria se encontrar com os anjos, com os generais anjos, e pedir para eles para se tornar um mortal, porque com isso ele acabaria matando 2 coelhos com a cajadada só. Ao mesmo tempo que ele poderia ter um relacionamento com a mulher que ele estava protegendo, ele seria aí incapaz de revelar os segredos do Asmodeu para os outros anjos, né, já que ele seria um mortal. Então ele fez esse pedido para os anjos, né, para os reis anjos, inclusive para o próprio Asmodeu, e eles contaram a história do Michael, né, o Michael, ou Miguel, né, na versão aqui em português, que é um anjo que se apaixonou por uma mortal, que pediu pela mortalidade, mas quando chegou no mundo dos vivos, ele acabou não conseguindo se relacionar com essa mulher, e aí ele acabou ficando perdido no mundo dos mortais. Então os anjos eles tentaram convencer o Zauriel a não se tornar mortal, mas o Zauriel não quis nem conversa, ele queria se tornar um mortal, e aí os anjos acabaram concedendo ao Zauriel a mortalidade. Porém o Asmodeu ele deu uma facada nas costas do Zauriel. O que é que ele fez? Quando o Zauriel encarnou como mortal, o Asmodeu mandou alguns de seus capangas, alguns de seus soldados, para dar cabo dele. O pobre do Zauriel mal conseguiria a mortalidade, já ia morrer, coitado. E ele faria isso antes que o Zauriel pudesse alertar o céu dos seus planos, porque o Asmodeu ele não confiava muito que o Zauriel ia ficar com a boca fechada. Ele achava que em algum momento o Zauriel ia revelar ao céu o plano que ele tinha escondido. O Zauriel, vendo que estava sendo desafiado aí pelos anjos, que os anjos iriam dar fim nele, né, os anjos touro, ele resolveu recorrer à única grande força que poderia fazer frente aos anjos do céu, que é a Liga da Justiça. Então Zauriel informou da sua situação para o pessoal da Liga, e aí de um lado nós tínhamos o Asmodeu e os seus anjos touro, e do outro a Liga da Justiça, se enfrentando aí uma terrível batalha. E aí o Asmodeu ele saiu no braço com o Superman, e enquanto isso a Mulher Maravilha liderou um grupo de super-heróis para atacar a carruagem do Asmodeu, que essa carruagem aí em formato de uma grande nave.
Os outros integrantes da Liga, eles acabaram traçando um plano para derrotar os anjos. Eles perceberam que como os anjos vinham de uma outra dimensão, eles vibravam numa frequência diferente. Então, para imitar o grito sônico do Zauriel, que era uma arma muito poderosa contra os anjos touro, o Lanterna Verde e o Flash se uniram para fazer um ataque sônico para atacar os anjos do Asmodeu. A técnica deu certo e os corpos dos anjos touro foram destruídos e o ataque de Asmodeu foi interrompido. A Liga conseguiu derrotar o Asmodeu com a ajuda aí do Zauriel, que tinha avisado que o Asmodeu viria atacar, e com essa questão da arma dele, né, o seu grito sônico. A Liga da Justiça acabou convidando o Zauriel para fazer parte do grupo. O Zauriel, que inclusive tinha recuperado seus poderes de anjo, só que antes de entrar para a Liga, ele queria se encontrar com a mulher que ele era apaixonado, porque ele queria saber se ele seria correspondido. E aí ele foi atrás da mulher, só que antes que ele pudesse encontrar a mulher, quem é que está de volta? Sim, o Asmodeu. Sim, o Asmodeu queria vingança por conta da derrota que sofreu. Só que o Asmodeu, ele não veio sozinho. Como o Asmodeu ele foi derrotado na luta contra a Liga da Justiça, os seus planos foram descobertos e ele acabou sendo condenado a ir para o inferno. E no inferno, ele acabou se encontrando com o demônio Nero. E aí o Asmodeu e o Nero fizeram um pacto para que os dois pudessem invadir o mundo dos vivos e cumprir o objetivo de chegar até os céus e derrotar a presença. E aí eles aumentaram o tamanho dos exércitos que eles tinham. Eles juntaram os dois exércitos, o exército dos anjos do Asmodeu e o exército dos demônios do Nero. E aí esses dois exércitos juntos, eles invadiram a Terra. E aí o primeiro ato foi o Asmodeu se disfarçar de criança e fazer um ataque surpresa à torre da Liga da Justiça. Na maior trairagem, o cara foi lá, atacou a Liga da Justiça de surpresa, e foi nesse ataque que acabou gerando com a morte do Caçador de Marte. O Caçador de Marte acaba morrendo nesse ataque promovido pelo Asmodeu. Vendo que a situação estava muito ruim, o Zauriel foi atrás do anjo Michael, né, do anjo Miguel, para pedir a sua ajuda, para que eles pudessem aí enfrentar mais uma vez a ameaça do Asmodeu. Só que isso basicamente não adiantou muita coisa. O Asmodeu e o Nero, eles conseguiram abrir um portal para o paraíso. Eles com seus exércitos enfrentaram os exércitos do paraíso. E depois de uma terrível batalha entre anjos e demônios, o Asmodeu finalmente conseguiu chegar na sala do trono da presença. E aí ele queria, obviamente, derrotar a presença, eliminar a presença de todo o universo. Só que o Asmodeu, quando ele chega lá na sala do trono, ele encontra o trono vazio. Ele encontra a sala completamente abandonada, o trono vazio. E aí o Zauriel, né, que estava lá, né, o Zauriel aparece lá, ele explica que o Asmodeu não poderia eliminar a presença, porque a presença é onipresente, ou seja, a presença ela está em tudo, ela está em todos os lugares, ela não se manifesta apenas por uma pessoa, por uma figura. Então o Asmodeu não tem como derrotar alguém ou algo que está em tudo. O Asmodeu ele acaba sendo derrotado mais uma vez, ele é condenado para ir para o inferno, e aí dessa vez ele acaba se tornando o prisioneiro do Nero. O Nero viu que não ia adiantar muita coisa continuar com a aliança com o Asmodeu, e aí ele passa a utilizar o Asmodeu como seu prisioneiro e seu escravo. E aí o Zauriel finalmente poderia se declarar para a mulher que ele era apaixonado. Então ele chegou lá, se apresentou para ela, falou quem ele era, falou de suas intenções. E aí, no fim das contas, pessoal, o que é que aconteceu? A mulher disse não. A mulher disse não, ela prefere ficar com o namorado. Então o Zauriel acabou tomando um fora. Ele fez tudo que ele fez para tentar se aproximar dela, acabou resultando em fracasso. Que tristeza. Só que nem tudo ficou ruim pro Zauriel, porque ele recuperou seus poderes de anjo. O céu decidiu mandar o Zauriel para a Terra para ele se tornar uma espécie de embaixador do céu
na Terra, o Zauriel entrou para a Liga da Justiça e ele acabou recebendo também essa maravilhosa armadura aí que vocês estão vendo. Moda casual de luxo, tô chique e confortável. Além de uma base chamada Iri, que é uma estrutura que fica sobrevoando a cidade de Los Angeles. Então, Caba ganhou na vida, né? Venceu na vida, né? Graças à sua atuação aí contra o Asmodeu, e ele acabou se tornando membro da Liga da Justiça e participou de várias aventuras junto com os integrantes da Liga. Não apenas isso, mas o Zauriel, ele é o personagem responsável por dar conselhos a respeito da parte espiritual, celestial, divina para o pessoal da Liga. Então ele deu vários conselhos, por exemplo, para a Mulher Gavião, né? Porque a Mulher Gavião tem aquela questão da alma dela se reencarnar várias e várias vezes, né? A gente inclusive já falou aqui da Mulher Gavião, né? Se você quiser dar uma olhada na história dela, tá aqui, né? Na origem dela, melhor dizendo. E também foi ele que explicou sobre a natureza angelical da Supergirl. E durante o tempo em que Hal Jordan ele se tornou o Espectro, ele recebeu toda a ajuda e todo o apoio aí do Zauriel, que tem um conhecimento maior nas questões divinas, angelicais e etc, espirituais, já que o Espectro é um espírito da vingança. Bom pessoal, essa é a origem do Zauriel, a origem do anjo da Liga da Justiça. Vamos falar agora de seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais umas pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é interessante e repasse para mais pessoas. Fazendo tudo isso você ajuda bastante o nosso canal. Então vamos aqui trazer os poderes e as habilidades do Zauriel. Bom, a origem dos poderes do Zauriel é pelo fato dele ser um anjo. Ele tem uma fisiologia angelical e ele tem uma fisiologia mais especificamente do anjo da hóstia da águia, que é uma divisão ali dos anjos. Então ele tem os poderes relacionados a esse grupo de anjos, que são os seguintes: ele tem cura acelerada, intelecto aprimorado, sentidos hiperaguçados, capacidade de voar, imortalidade, quando ele não abdicou da sua imortalidade, quando ele tentou conquistar a mulher que ele era apaixonado. Ele tem autossustento, ele não precisa dormir, não se sabe se ele precisa tomar água ou comer, mas sabe-se que ele não precisa dormir. Ele tem um grito sônico, o grito sônico responsável por eliminar os anjos touro. Ele tem agilidade sobre-humana, durabilidade sobre-humana, vigor sobre-humano e força sobre-humana. Além disso, ele também tem algumas habilidades que ele usa para complementar os seus poderes, que fazem dele um guerreiro formidável, e que são os seguintes: ele é um grande espadachim, ele tem uma grande capacidade do uso de armas brancas e ele também tem uma grande liderança, é um grande líder. O Zauriel, ele utiliza alguns equipamentos do combate. Um desses equipamentos é a armadura de Zauriel, e essa armadura ela aumenta as capacidades do Zauriel, aumenta a força, a durabilidade e etc. Ele também tem a espada de Michael, né, que foi concedida a ele pelo anjo Michael, né, o anjo Miguel, e é uma espada que tem a capacidade de cortar qualquer coisa e de disparar rajadas de fogo. Além disso, ele também tem a lança de Michael, né, a lança do Miguel, que é uma lança que é mais poderosa, inclusive, do que a espada. A lança consegue ter um poder maior do que a espada. Você mostra que o Zauriel é um cara que tem umas armas bem poderosas. Bom, por fim, vamos falar das versões do Zauriel em outras mídias, que na verdade é só uma. Ele aparece no universo animado da DC, só que ele só aparece nos quadrinhos do universo animado da DC. Ele não aparece na versão animada. Para finalizar, vamos falar
das revistas que o Zauriel é protagonista, que é basicamente uma única revista, né? A revista Helmet of Fate Zauriel número 1. Essa revista que é protagonizada aí pelo Zauriel e que tem ligação aí com o capacete do destino, que é o capacete que dá poderes ao Senhor Destino. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Zauriel. O que é que você achou desse personagem? Você acha que teria alguma chance do Zauriel aparecer nas animações da DC, né? Já que ele apareceu nos quadrinhos das animações, ele poderia aparecer numa futura animação da Liga da Justiça? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!